Nosso episódio se inicia uma guerra com nosso piloto chamado Ikki, servindo o exército do Lorde Demônio. Com o planejamento dele, eles rapidamente ganham passagem para dentro do castelo. Sem muita demora, ele chega até a sala principal, oferecendo 3 saídas para o rei do castelo: render-se e entregar seus territórios, tirar sua própria vida ou fugir enquanto ele não vê nada. Mas por ser um guerreiro muito honrado, ele recusa essas ofertas e vai para cima de Ikki, que rapidamente o derrota recitando um feitiço. Ikki dá a ordem para que cuidem de todos os soldados que se renderam no campo. De longe, uma maga observa Ikki, dizendo que sabia que ele tinha potencial. Ikki lança uma barreira mágica em sua sala para o proteger. Ele nos explica que nunca vai se acostumar com esse clima de guerra, já que na verdade é um humano e não um demônio de verdade. Ele explica que foi criado por Homberg, um grande feiticeiro e sábio que cuidou dele desde criança por puro capricho. Ele o ensinou todo o seu conhecimento e, em suas últimas palavras, disse para nunca falar sobre a civilização perdida, pois isso traria desastres. Ele também disse a Ikki que nunca tire o seu manto e sua máscara, pois se sua identidade for revelada, o Lorde Demônio nunca irá perdoá-lo. Ikki diz que esta sala está com uma barreira poderosa e ninguém além dele pode entrar nem sair. Pelo menos era para ser. Ele encontra uma jovem mulher desastrada embaixo de sua mesa com medo. Ikki fica chateado por esconder seu disfarce por 20 anos e ser descoberto de uma forma tão boba. Saindo da sala para ver os resultados da guerra, ele fala ao porquinho que não irá matar ou destruir toda a cidade, para que consiga ganhar em cima dos impostos dos sobreviventes. Ikki se encontra com alguns sobreviventes e os fala que a condição de vida deles é apenas pagar seus impostos. Até que ele é teletransportado para outro lugar pela sua comandante. Ela o surpreende com um golem de combate, mas rapidamente ele invoca seu cajado e dá um fim ao golem. Sua comandante diz que aquele garotinho que se escondia com Homberg realmente se tornou muito forte. Ikki nos conta que esta é Sephiroth, superior direta dele e o único demônio que sabe seu segredo. De início, Ikki pensa que foi invocado para dar seu relatório, mas Sephiroth diz que já sabe de tudo. E que na verdade eu trouxe porque o Lorde Demônio quer vê-lo pessoalmente, dizendo que isso é porque causou uma boa impressão tomando a cidade em tão pouco tempo, e o leva imediatamente ao Lorde Demônio. Enquanto isso, no castelo, a jovem moça acorda e percebe que está presa na sala pela barreira mágica, e com um prato de bolinhos com a mensagem que dizia para ela comer e ficar quieta. Ah, vamos olhar pelo lado bom, né, velho? Pelo menos assim, tá preso no quarto, tem o que comer. Podia ser pior. Ikki, preocupado se vão o revistar para entrar no castelo do Lorde Demônio, diz a Sephiroth que podem querer tirar seu manto e sua máscara. Sephiroth o acalma, dizendo que pode deixar que ela dá um jeito. De alguma forma, ela o dá uma aura forte de magia e convence os guardas a deixá-lo passar sem nem mesmo revistá-lo. Afinal, eles reconhecem que ele é neto do grande Homberg. Dentro do castelo, ele nota como as coisas são desnecessariamente grandes só para refletir na grandeza do Lorde. Sephiroth brinca com ele, dizendo que ele deve achar injusto que ela possa flutuar. Apesar de negar, ele sempre quis isso. Mesmo podendo usar um feitiço em si mesmo, ele não consegue controlar tão bem quanto ela. O máximo que poderia fazer é pular bem alto. Sephiroth manda Ikki esperar do lado de fora da sala enquanto ela entra e conversa primeiro. Ikki conta que este atual rei demônio tem rumores de ser cruel e frio, mata os incompetentes, seja aliado ou inimigo, mas por outro lado, se encontrar alguém de valor, ou usaria mesmo que falte força física ou mágica. Ele julga com base apenas na habilidade. Sephiroth retorna e o chama dizendo que ele já pode entrar. Ao entrar, o Lorde Demônio dá os parabéns por ter pego a cidade em tão pouco tempo. E também julga sua humildade, que não parece vir de um demônio. Sephiroth explica que ele é o neto do grande feiticeiro Homberg, por isso a humildade. Apesar disso, a Lorde continua desconfiada das suas atitudes humildes na guerra. Ikki a explica que os humanos são mais úteis vivos do que mortos. E diz ser este o pensamento de seu falecido avô. Apesar de Ikki conversar pouco com a Lorde, ele desconfia o suficiente que ela saiba da civilização antiga, assim como seu avô. Por isso, seu reinado é tão revolucionário. A Lorde se aproxima de Ikki rapidamente e fala que ele é bem diferente dos outros, e que na próxima vez quer vê-lo sem sua máscara, e espera ver mais resultados. Quando a Lorde Demônio saiu, Ikki fica aliviado que deu tudo certo. Ele diz que pode usar uma máscara assustadora, mas ainda é covarde. Sephiroth diz que ele deveria ficar grato, pois a Lorde o deu uma recompensa ou um castigo, dependendo do ponto de vista. Retornando à sala do castelo, Ikki encontra a jovem moça, que implora pela sua vida, e que pede a ela para se acalmar. Mas ele a fala que não pode deixar ela ir agora que ela sabe seu segredo, e em troca, Ikki oferece a oportunidade de ser sua criada. Ele reforça dizendo que ela não tem direito de recusar a oferta. Por algum motivo, parece que ela não pensou em recusar a oferta em nenhum momento e ela comemora alegremente. Agora Ikki se encontra assumindo sua recompensa da Lorde Demônio, que seria o posto de dono de Ivalias, uma cidade meio acabada, mas que era um dos pilares do reinado do Lorde Demônio. Com esta cidade em mãos, ele tem o objetivo de protegê-la e duplicar seus ganhos ao meio de uma guerra. Como sua primeira ordem, ele ordena que construam muralhas com um prazo de até 1 mês para evitar ataques inimigos, colocando demônios e humanos para trabalhar juntos para assim alcançarem o prazo de 1 mês de forma mais eficaz.
Resumindo, o cara meteu o CLT mesmo, botou demônio humano pra trabalhar, forma legalizada, carteira assinada bonitinho e tá até pagando taxas extras pra quem cumprir hora extra, tá ligado? Isso aí não é isso aí. Isso aí é um prefeito. Fazendo isso, ele surpreende a todos, faz até mesmo pensarem que ele será o próximo Lorde Demônio por causa de suas ideias brilhantes que ele tem. Agora, em Rosearia, conhecemos Alistair, líder da Ordem dos Cavaleiros, que foi convocada para retomar as terras de Ivalias pelo seu povo. A cena corta, e vemos a criada de Ikki quase caindo em um golpe de apostas, mas Ikki aparece mostrando a farsa e atira dali, dizendo-a que estão em uma missão para observar o inimigo, e devem evitar chamar a atenção. Isso explica sua mudança nas vestimentas também. Ikki nos conta que os boatos sobre a aliança dos reis parecem ser real, e também nos conta que no passado, quando isso aconteceu, o exército do Lorde teve que recuar por conta dessa aliança, assim gerando sua derrota. Ouvindo isso, sua criada fica preocupada caso o Lorde perca a guerra, já que seria abandonada por Ikki, e que nesse caso iria acabar com as crianças que estavam presas não muito longe dali. Mas Ikki a conforta, dizendo que o atual Lorde é diferente dos outros e não deve se preocupar. No mesmo momento, o golpista aparece tirando satisfação com sua criada por ter estragado seus negócios, e a diz que terá que pagar por isso com dinheiro ou até mesmo com o seu corpo. Como não havia ninguém por perto, e que decide usar sua magia para os imobilizar e arrancar algumas informações sobre os boatos. Com isso, Ikki consegue descobrir que o exército de Roséria planeja derrotar o Lorde antes que a aliança esteja formada, para ganhar mais notoriedade e fama para o reino, e que planejam começar seu ataque pela cidade de Ivalias. Voltando aos seus aposentos, conhecemos a Lilith, perguntando a Ikki por onde ele teria andado, e pergunta quem seria a jovem moça ao seu lado. Logo a criada se apresenta como Sati, a criada de Ikki. Lilith perde o foco totalmente do porquê veio ali e começa a implicar com Sati, dizendo que ela é quem merece ser a criada de Ikki. Um tempo depois, podemos ver o exército de Rosérias preparando para o ataque a Ivalias, mas ao iniciarem o ataque são surpreendidos pelo exército de Ikki, que observa o desenrolar da situação de sua muralha, mas pelo seu excesso de confiança, ele é atingido por um atirador e cai ao chão. Voltando para Rosearia, vemos que a emboscada de Ikki teve sucesso contra a Ordem dos Cavaleiros, e sua líder, Alistair, agora é condenada a ser jogada em uma cela como punição. Voltando para Ivalias, vemos Ikki acordando ao lado de Cefiro, que diz ter salvo sua vida. Ela o explica que curou seu ferimento com sucesso, e o alerta que a Lorde pode suspeitar dele novamente, se continuar não matando os humanos. Ele então a diz que está tentando achar um meio de ambos conviverem. Com a saída de Cefiro, Sati e Lilith entram em seu quarto felizes pela sua recuperação, mas ainda continuam a brigar pelo Ikki, fazendo assim com que Giron tenha que expulsar Lilith do quarto. Após as coisas se acalmarem, Ikki pede a Giron que investigue sobre a comandante dos cavaleiros. A cena corta e vemos Ikki e Lilith perto da prisão onde Alistair se encontra. Lilith pergunta por que se dar ao trabalho de ver uma humana. Então ele a revela que quer perguntar uma coisa pessoalmente a Alistair. Se aproximando mais da prisão, Ikki decide que quer fazer tudo em silêncio. Mas Lilith o ignora e passa o caminho todo nocauteando os humanos. Não só como os guardas do lado de fora, como também os guardas do lado de dentro. Mesmo que Ikki a peça para não fazer um banho de sangue desnecessário, ela ainda assim mata todos. Chegando na cela de Alistair, ela tenta atacar Ikki, mas ele rapidamente a imobiliza e a pergunta se enviou algum assassino para o atacar em Ivalias naquele dia. Dito isso, ele faz com que Alistair agora tenha suspeitas se ele é realmente um demônio. Por causa do alarde, todos estão indo para a cela de Alistair, mas para evitar interrupções, ele usa uma magia que acaba deixando alguns soldados muito lentos ao seu redor, com exceção de apenas um, mas aplica uma gravidade extra nele e o derruba da ponte. O chão de Alistair acaba desmoronando, mas ele consegue a salvar a tempo. Depois de tudo, Ikki continua a falar que não é um humano, e refaz sua pergunta a ela. Mas pela sua honra, ela se recusa a dar informações a um demônio, o forçando então a usar uma magia para ler mentes. No mesmo momento, Lilith encontra eles e acaba entendendo tudo errado, pensando que eles estavam dando uns amassos, e fica com ciúmes. Alistair os interrompe na hora de ir embora, os perguntando o que foi essa visita deles. Ikki a diz que só queria respostas, e lendo sua mente, ele já tem tudo o que deseja. Assim, indo embora. Na hora de ir, Lilith o pergunta se ele não gostaria de relaxar um pouco antes de retornarem, mas ele apenas a rejeita e abre o portal. De volta a Ivalias, ele conta seu plano de começar a cultivar arroz para duplicar o valor dos impostos da cidade, já que o mesmo é mais produtivo e daria mais tempo aos civis para construir armas e focar em outros serviços. Satya fica impressionada com sua ideia, então ele a pede para ir tentando aprender a preparar um arroz. Agora, na frente de seu exército, ele nos revela que não havia um assassino por parte de Alistair. Apesar de não querer crer nisso, para descobrir o suposto Judas, ele utiliza a leitura de mentes em todo seu exército,
e acaba encontrando um dos supostos espiões. Um tempo se passa e vemos ele se encontrando com Sephiroth em seu banho, e comunica que há um traidor entre eles, chamado Jace. Sephiroth então diz que ele deve pagar um preço à altura por isso. A cena corta e vemos Jace, com seus soldados, planejando um ataque. Até que Ikki chega ao local de surpresa. Jace então diz que ele parece ter ficado muito descuidado na última batalha, e Ikki o responde dizendo que ficará mais atento a possíveis traidores. Ele entendeu o recado, e como resposta, o pergunta o que fará, já que todo seu exército está ali, e se necessário, o derrotaria Ikki ali mesmo. Dito que todo seu exército estava ali, vemos Sephiroth fazendo uma enorme chuva de meteoros, destruindo tudo, junto ao seu exército de Ikki. Ikki até tenta perguntar se Jace se renderia pacificamente, mas pelo seu orgulho, ele manda seus soldados atacarem Ikki, enquanto ele planeja uma forma de fugir desse caos. Ele até consegue ir para longe de tudo, mas mesmo assim, Ikki descobre sua localização pelo seu familiar que estava o seguindo. Ikki continua o pedindo para se render, apesar dele continuar o atacando. Ao prendê-lo, com uma magia de amarra, Jace oferece uma proposta a Ikki, dizendo para se juntar a ele e ir contra o atual Lorde Demônio. Seus motivos para isso é porque o atual Lorde não os deixa matar humanos, sem motivos, deixando uma grande parte do exército desejando uma mudança no atual Lorde. Mas Ikki recusa sua oferta e ele tenta o atacar de novo. Rapaz, o cara não se deu por vencido até agora, dá pra acreditar? Logo Sephiroth chega, o ameaçando a falar quem está cooperando com ele, caso ele queira viver. Mas mesmo sem fazer nada, vemos que Jace foi envenenado pelos seus camaradas e morre revelando o nome de quem estava cooperando com ele. Apesar dele ser um traidor, Ikki sentiu pena dele ao ver seu fim, e se pergunta se isso é o que faz ser humano ainda. Agora, no castelo da Lorde, Sephiroth informa que o traidor é o chefe do 3º batalhão, conhecido como Basteu. Apesar disso, a Lorde também quer ouvir o lado de Basteu, antes de mais nada, que por acaso estava presente na sala junto a eles.